Então eu acho que tá valendo. Todo mundo aí daquele parecer inicial. Círculo pequenininho, mas justo. Vamos começar então, só para agradecer, né, a presença desses poucos irmãos aí hoje. Satisfação para a gente aí poder contribuir também com o processo de formação de cada. Hoje o tema vai ser metodologias participativas, né? A gente preparou uma metodologia aí para ver se dá bom, né? E espero que todo mundo curta aí, quem sabe vai ser um momento bom para realizar aí para todos nós. Fala uma coisa, Nath. Eu quero dizer que as pessoas estão bem altas hoje, Não, e também acho que a gente podia cada um dizer uma palavra assim. Aquela primeira palavra. Quer começar aí, Pedrinho? Bom, eu vou começar, porque vamos fazer uma presença de Diegão veio, eu já, Daniel, a minha valorizar a minha presença também. E, bom, valorizar também todas as outras pessoas que não estão aqui nessa sala, que estão vivendo uma dificuldade, não uma dificuldade, mas um desafio. E, bom, valorizar que elas estão aqui também. Acho que agora é valorizar. E a minha gratidão pela oportunidade de estar participando aí. E na hora eu não sabia que eu já estaria como aluno do IFSC, né? Mas hoje, graças a Deus, é a aula do Márcio, né? Que é brother nosso do GTI, e liberou aí para poder estar aqui hoje com vocês. Gratidão ao Márcio também por permitir isso. Valeu, galera. Vamos aí, então, pessoal, agora, se vocês estão se sentindo confortáveis, então, vou chamar vocês para caminhar por esse redor. Dá uma caminhadinha, soltando, assim, né? Meio solta, cada passo. Deixa o seu pé no chão. Ver como é que piso, né? Como é que começa? A coisa do calcanhar primeiro. Percebe se não está dando um boi assim. Tem um boi assim. Tem um boi mexendo. Pode ser. Tenta ocupar bem o espaço. E agora, cada vez que passar por alguém, olha para os olhos dela. Percebe a presença dela passando por ti também. Vai caminhando mais um pouco. Então,
pouco mais rápido, tá? Esse aqui tu, nossa, tem uma prova daqui a 5 minutos, tu vai pensar em tu. Ele é meio cheio. E agora pronto, acabou a prova empunhada. Você fez bem. Bom, e aí tu tá passando. E agora escolhe alguém. Agora escolhe outra pessoa. Com essa pessoa você gosta muito. Continua andando, mas não para de andar, não pode parar. Não dá, mas vou tentar andar por onde essa pessoa olhar. Tá perto. E agora escolha outra pessoa. Nossa, essa você vai ter que ficar longe. Longe? Longe? Continua caminhando. E daí tu viu que, pô, tá com uma saudade daquela primeira pessoa que tu escolheu, agora vai ter que ficar perto daquela outra pessoa, mais longe da mesma, da outra que tu escolheu primeiro. É legal. Tá bom, agora pode caminhar sem se preocupar com Livres. livros. Vamos voltar de agora. Tem as poucas. Então, Foi boa a caminhada aí para todos vocês. Acho que boa. Dá uma exercitada aí as pernas. vou olhar. E como é que foi? Vocês acharam que foi diferente no momento de quando está caminhando assim, sem olhar para ninguém, e de repente, pá, olha uma pessoa. Bem. Notaram alguma diferença nesse olho? Eu meio silencioso Nessa hoje. atitude. Eu estava gostando, na verdade, bastante de caminhar sem olhar assim, só comigo mesmo, olhando pro chão, assim. Não sei, uma mira bem introspectiva, assim, de chegar, né, de localizar, assim, ali, a partir do momento que começa a olhar os outros, parece que já o olhar do outro já chama pra... Não que seja algo ruim, mas foi uma sensação que me veio na hora, assim, tipo, o olhar do outro já chama para outras percepções, memórias, jogos, né, relações e escolhas que se fazem. Eu saí eu nem falando um melhor que o outro, mas você tem uma mudança assim de status mesmo. Uhum. E aí quando começa a rolar esse jogo, né, de escolher e seguir, e aí tem várias piras tipo, de complexidade, de dependência, assim, né, e retroatividade, assim, retroalimentação de quem influencia quem primeiro, assim, é um momento em que fica a metáfora exposta assim, de que é impossível definir quem influencia quem antes, quais jogo de relações do que ele primeiro ou depois, na ação de cada um, né? Por que você está agindo daquela maneira, o que você está fazendo? É movimentado por diversas variáveis que você não controla, que estão na individualidade de cada um. Assim. E
todo mundo está no movimento e o movimento do outro também, todo Constante, tudo ao movimento. mesmo tempo, assim. Uhum. E vocês. Alguém mais, assim, que falar, assim, que sentiu na hora? Eu achei engraçado assim, porque quando você estava caminhando sem olhar, assim, você fica muito pensando em você, né? Assim, como você está andando, de como você está. Quando você já está olhando, começa a olhar, você começa a andar e perceber mais também. Começa a se perceber mais também, perceber como é que as pessoas estão te olhando, como é que você também está andando. Tem mais? Eu acho que essa diferença aí colocada, né? Eu estava bem mais na minha energia de hoje, assim, caminhando sozinho também. Passei o dia bem dentro da minha cabeça hoje. Não estava aqui, sabe? Estava muito presente hoje. Mas é bom esse negócio do olhar, assim, de reconhecer os outros, né? E conhecer o olhar também. São duas experiências diferentes, né? Mas ali estava ainda naquele gás ali, caminhando sozinho. Acho que cada vou atento mais para o que eu estou sentindo, assim, quando traz para fora, absorve essas outras sensações, das emoções que os outros me despertam, né? Caminhando para o chão, para tudo. Dentro do que tem dentro, assim, não ficar uma prova lá. Quem que é o membro mais novo do Danube aqui nessa roda? Eu não sei. Eu sou mais Pessoa que chegou há menos tempo assim, foi Igor. E das pessoas que estão aqui presentes nessa roda aí, quem é a pessoa que tem mais afinidade, assim? É aquela pessoa que bateu logo de cara. Quando tu chegou andando, eu disse, nossa, essa pessoa é de boa. Pô, eu sei se eu sou uma pessoa assim. Não, mas assim, não é necessariamente uma pessoa. Ninguém vai ficar com o senhor. Ninguém vai ficar com o senhor, não. É assim, aquela pessoa que pode ser a pessoa que te trouxe até o Neambi e tal, mas que teve aquela primeira conversa, que acolheu, né? Que esteve presente aqui nessa roda. Você lembra desse aqui? Acho que eu já, assim, conseguiu, assim, me chamar também, assim, para essas coisas. E na hora de escolher alguém ali para caminhar junto, quem foi que tu escolheu? Acho que foi ele, né? Eu escolhi também. Muito boa. E quando tu teve que escolher outra pessoa, tu escolheu quem? Eu escolhi o Pedro. Mas tu não sabia que era para se distanciar ali no primeiro momento, né? Não. Pode crer. É interessante que o caso dele é a pessoa que acolheu, também é a pessoa que ele escolheu. Pode Eu acho crer. que quem vocês escolheram, será que escolheu as mesmas pessoas? Assim, quem eu escolhi para me aproximar, também escolheu para se aproximar de mim? Não sei. Quer puxar aí agora? Ou você sigamos? Sigamos. É o Jaco agora então, né? Tipo, quem que é a pessoa que tu mais sente afinidade? Né? Mais afinidade no cabelo. É, É o Pedro. é mais próximo. E na hora de escolher uma pessoa para caminhar junto, que foi o Igor. E para dar assim no segundo momento? que Você. Eu? Mas eu sabia no primeiro momento que era pra se afastar. Mas o afastar não é um afastar para se afastar, né? É apenas o momento ali, né? No caminhar, nessa movimentação toda, a gente está constantemente indo e vindo, né? Mas a sintonia é a mesma, né? Isso aqui é o mais legal, né? Às vezes a gente tem aquela pessoa que é a afinidade, né? Que é aquela que nos acolheu, que nos recebeu, que está mais próximo junto, está desenvolvendo um projeto junto às vezes e tudo mais.
Mas às vezes a gente está em outro momento e está tudo se movimentando e aí a gente está acompanhando outra pessoa naquele momento específico. Isso não quer dizer que a minha afinidade por ti diminuiu, né? E às vezes a gente também está querendo se aproximar daquela pessoa, mas no caminhar não é permitido, porque eu estou em outro projeto, tu está em outro projeto. Então, por mais que a gente queira se olhar e se reconheça nesse olhar, a gente está um pouco afastado naquele momento, mas a sintonia é a mesma, né? Tá, acho que vou puxar eu agora então, né? Já que já foram os dois juntos ali, né? A pessoa daqui que eu mais sinto afinidade ali, né? É o Pedrinho, com certeza, né? Acho que é o que eu mais conheço há mais tempo, também está presente hoje aqui. Mas na hora de escolher alguém para acompanhar ali, eu escolhi o Jaca. Né? E na hora de me distanciar, eu escolhi o brother aqui. Mas talvez por nem conhecê-lo, né? Nem conheço esse mesmo, acho que eu saquei mais ali. Mas pelo mesmo motivo, na verdade, né? Eu sabia que a gente estava aqui nessa sintonia e que horas estamos juntos, horas estamos separados, mas essa sintonia e essa sinergia é a mesma. E o Nenambi é muito isso, né? O Nenambi é a gente estar se fortalecendo enquanto unidade e reconhecendo o caminhar autônomo de cada um, né? Nessa jornada. E agora? Pode ser. Pode ser tua? Pois é, eu fiquei indeciso. Quem é a pessoa que mais sente afinidade, né? Que esteja presente? Quem conheço mais é o Pedro. E na hora de escolher. Mas agora já estou pensando. E na hora de escolher ali, quem que tu escolheu para acompanhar? Então, no primeiro momento eu fiquei indeciso, eu acabei não escolhendo ninguém. Mas eu queria escolher o Pedro, pela afinidade maior que eu tenho com eles. Aí no segundo momento que eu escolhi ele, pelo menos sabia que era o Pedro. Acabou dando tudo errado. Cara, eu vou começar fora linda da ecologia da ação, assim, dessa ideia de que, né, as nossas intenções elas não são os resultados, elas são totalmente condicionadas, movimentadas por uma força, a gente pode chamar de acaso, mas que é a complexidade dessa interdependência, né? E que o acaso ele é uma afinidade, ele é a vontade de estar junto, mas mesmo estando sabe de estar separado também, né? Tá ali, né? É o reconhecer total do operar ali, né? É tão grande essa afinidade, essa sintonia que, beleza, a gente está estando junto, estando separado, o que importa é que estamos juntos, na missão. Nossa, e agora? Agora ele escolheu o Pedrinho em todas as vezes. Vai, Pedrinho, tu já falou? Já falou, né? Falei só porque na hora que É verdade. Fala aí então. A segunda pessoa que eu escolhi foi o. Quem que é a pessoa que tu mais tem afinidade? Mais afinidade, acho que aqui no momento é o Jaca. Aqui no momento. Mas eu escolhi o Léo. Pelas forças do acaso mesmo. No caminhar, fui no caminho. E o Igor também, toda vez que movimento assim. Não pensei em critérios para escolha, tipo afinidade ou não afinidade. É só olhar. Na hora. E tu, Léo? Na hora que eu quero escolher alguém, eu olhei pra Nath, eu já. Eu sei, aí eu comecei, mano, tá nós, pai, mano, essa estreia tem que estar bem junto. Aí eu comecei a pensar, meu certo, que no final vai todo mundo ficando numa fila. Aí tipo, eu saí da cabeça e fiquei pensando um monte de coisa. Ela foi escolher outra pessoa, puta merda, que eu vou escolher. Aí pra frente veio uma camisa azul. Aí eu comecei a seguir quem tava de azul, o Igor. Aí na hora que era pra seguir um mais ficar longe do outro, ele tava se seguindo. Aí eu me fudi, porque tipo, eu ficava um atrás do outro, eu tinha que ficar longe, aí eu ficava tipo dando as costas. Foi bem nessa, tipo, pô. Falta tu? Então, Quem que é que tu mais sente afinidade aí? pô, acho Ah, pô, vamos ver umas fotos essa aí também. Pô, eu acho que é o final que tá falando agora aqui. Foi a primeira pessoa do Neambi que é o último tipo, contato que chegou todo Neambi, assim, cabeludo. Naquela palestra. Pô, mano, dá esse discurso aí. Prevalece. Bom, então, mais afinidade, eu acho que
lendo um livro dele lá, vou bem essa vez ali, acho que nesse momento assim, nessas ideias, estava sendo Pedro. Aí no primeiro momento escolhi alguém também, fiquei meio confuso, mas aí passei pelo Dani, meio que escolhi o Dani, só que não sabia como tinha que seguir, se seguia por aqui, se parava de andar, não para, aí vai pra cá, vai pra lá, mas tentei dar uma margeada no Dani ali. E aí no segundo momento, quem foi no segundo momento? No segundo momento foi o Léo também. Daí eu não entendi meio que o lance de tem que ficar perto, tem que estar junto, eu falei, não, tem que ficar perto dos dois, eu vou ficar aqui no meio. E foi isso aí, eu acho. Essas duas escolhas aí. Mas então, isso é meio que o Bruno também. Não falou nada. Bom, eu também escolhi o Léo para ficar perto. E depois eu escolhi para ficar longe de Diego. Foi bem engraçado, porque eu tava guiando as coisas, mas eu não me toquei. Na hora eu abri o olho assim, caramba, Diego. Eu tava tipo, falando, viajando, e quando eu parei para olhar para alguém, eu tava no olho assim. Não, mas tá. E, bom, eu acho que e foi engraçado porque depois quando eu tive que voltar a me aproximar de alguém, eu me aproximei de ti. Eu não sei porquê, eu me confundi nas ideias. Eu tenho que subir lá. Tá, mas a pessoa que acho que sou mais afim, sou mais afim do Jaque. Mas não sei, é porque tem várias pessoas que me encantam, né? É difícil falar qual é a mais, assim. Mas acho que... A gente entendeu junto. Quer falar um pouquinho aí da dinâmica? Então, essa é uma dinâmica feita pra gente andar, né? Pra sair um pouco do lugar, pra também sair um pouco do que estava fazendo antes, né? Tem essa intenção de despertar para o momento de agora. E também fazer essa avaliação, né, do interno e do externo, né? De estar caminhando pensando em você, em o que você tem que fazer, o que você não precisa fazer. E depois também ver o ao redor. E também essa dinâmica, né? É bem nessa intenção de fazer uma metáfora, né? Com o que a gente vive, né? Não é não está tão dentro do nosso controle, é um pouco do acaso. Enfim, a gente faz escolhas, né? De ficar perto, de ficar distante. Às vezes não tem que ter um equilíbrio também. Perto, mas o momento não permite, né? E também o equilíbrio, né, Gil? Às vezes você tem que ficar um pouco perto, não tão distante, para poder estar perto de coisas que você quer, sabe? Então, pode ser valorizado. E a gente pensou bem nesse sentido também, nessa questão do olhar, né? E da afinidade, para valorizar também que a gente tem conexões com todos aqui, tem uma pessoa que a gente tem bastante afinidade, que sempre se aproxima mais e tudo mais, que nos traz para junto e tudo mais. Mas tem aquelas pessoas que a gente começa a olhar um pouco mais e aí começa a se interessar um pouco mais e desenvolve um projeto junto. Tem aí, terminei me distanciando daquela outra que, tá fazendo prova, tá num outro projeto, correria, outro lugar, e aí eu não consigo mais estar tão junto quanto eu queria. Mas a analogia com os quarks do professor Daniel é bem legal, né? Que é tipo, eles são um núcleo, né? E dentro desse núcleo tem vários quarks vibrando aqui, e o que mantém a força unida entre esses quarks é o que a gente chama de força nuclear forte, que é o gluon, né? E essa força nuclear forte ela não é nada, ela é apenas ali uma força que existe entre esses quarks aí, que por uma questão de potência magnética, positivo, negativo, ali também tem um pouco a ver, mas é muito pouco isso para dizer que a força nuclear forte é essa, né? Ela é uma força que mantém aquilo ali no equilíbrio entre o tá perto, mas não está colado, está distante, mas também não está longe, está no suficiente para que aquilo ali se estruture em uma partícula que vai compor esse núcleo, né?
E todos nós vivenciamos isso, né? Quantas vezes a gente não já trabalhou junto, mas a gente não esteve junto em outros momentos, e a mesma coisa, o Pedrinho, que a gente já se conhece há mais tempo também, o Fronza que chegou aí também, o brother, Xande, Léo, todos nós estamos aqui compondo. Eu que me distanciei, mas hoje estou aqui na formação, né? Então é importante dar essa valorizada para relembrar essa união que a gente tem que mantém e que estrutura esse núcleo, né? É no caminhar mesmo, é na missão e é no reconhecimento desse olhar e dessas afinidades que a gente consegue construir coletivamente grandes projetos e a gente consegue alcançar grandes resultados aí ao longo da história de 8 anos de terapia. Então, e a proposta de hoje é a gente trabalhar juntos, né? Então, a partir da colaboração de todos, desenvolver uma peça de teatro. Então, a gente vai decidir tudo. Onde, quando, para quem, qual o tema, como é que vai ser, a gente vai decidir tudo e estruturar de uma forma coletiva, né? E para isso eu cheguei, a gente se reuniu antes, pensou, pesquisou e montou uma metodologia que não é nada assim, não tem uma formulação para fazer isso, é só um pouco da criatividade de pensar, né, planejar, fazer o planejamento e é isso. Hoje, seguindo então a formação da semana passada, a ideia é continuar com metodologias participativas, né? E nessa conversa que eu tive com a Nádia, a gente conversou assim para contextualizar todo mundo nesse esquema de metodologias participativas. A gente também sentiu a necessidade de dar uma diferenciada, né, entre o que é a metodologia, o que é o método e o que é a técnica, né? Então, rapidamente assim, né, tentar explicar o mais sinteticamente possível, a metodologia é o contexto geral da coisa. Ela é todo o processo, desde o planejamento até a obtenção do resultado, né? Dentro dessa metodologia, são vários os processos que tu desenvolve. E a metodologia ela tem que ter plenamente descrita e detalhada cada passo, né? Desde a tua primeira pesquisa, desde o teu primeiro livro, a tua primeira referência, até o teu pensar, o teu diálogo com um brother, para poder pensar, não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Não existe uma metodologia que seja infalível, mas existe aquela metodologia que tu se sente mais confortável. E quando tu cria ela, tu se sente confortável em dizer, eu desenvolvi esse projeto desta forma. Ele veio dessa pesquisa, são essas as referências, a gente pensou em usar essas ferramentas e desenvolver desta forma. O método, ele é a ferramenta. Em determinados momentos, tu usa um método que vai compor a tua metodologia para obter alguma coisa. Então eu tenho um método bibliográfico, quantitativo, qualitativo, eu tenho um método histórico, eu tenho um método crítico, eu tenho um método de estudos comparados, eu tenho um método de estudo de caso, né? Tudo isso, eu tenho um método participativo, democrático. Então tudo isso está compondo a tua metodologia no processo. E a técnica é apenas a capacidade que tu tem, né? E os recursos que tu tem para operacionalizar aquelas ferramentas dentro da tua metodologia, né? Então eu tenho a capacidade técnica de operar isso aqui, é possível fazer este método acontecer, eu tenho conhecimento para operacionalizar esse método, né? Então isso essa é basicamente a diferença entre as três categorias ali. Lembrando que a metodologia não existe uma certa, é o que tu faz, né? E foi pensando nisso que eu e a Nath pensamos, o que a gente faz? A gente apresenta metodologias participativas? Não, a gente quer mostrar que é possível construir a tua própria metodologia. E hoje a gente criou uma metodologia, a gente se reuniu para tentar criar uma metodologia participativa para a elaboração de uma peça de teatro, né? E dentro dessa metodologia a gente tem alguns métodos que são participativos, né? Que é o que a gente vai querer dar sequência agora. Isso, e também um pouco de, nesses métodos, vocês vão desenvolver a técnica, né? Eles vão praticar uma técnica para melhorar esse desenvolvimento, que vai ser utilizada para outras vezes.
Vamos lá então? Posso falar? Não sei se faz sentido também, mas eu senti que existe também ainda, dentro da metodologia, dentro do método, aquilo que a gente chama de ferramentas e instrumentos e ferramentas, né? Tipo assim, fiquei pensando num exemplo bem prático assim, para tentar. Tipo, a metodologia, você decidiu que você tem que dar aula numa escola. Então, a metodologia é você planejar a aula, descobrir qual vai ser o método que você vai usar. Você pensou então que vai ser método expositivo, beleza? E você sabe que depois você vai avaliar para ver como é que foi essa aula. Isso acompanha a metodologia. O método é aula expositiva. Isso. Que você vai usar naquela etapa. Você pode ter um outro método para planejamento, pode ter um método para avaliação, mas o método daquela etapa da aula em si são aula expositiva. E a ferramenta que você vai usar é um data show, slides e uma apresentação de PowerPoint. São ferramentas, instrumentos. Isso. Acho que dá para fazer essa. Isso, dá para finalizar assim. Eu usei a referência da ferramenta porque alguns métodos são a própria ferramenta em si. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de democracia participativa, o método é a própria ferramenta. Né? É o voto direto ali na democracia. No planejamento estratégico, o próprio planejar é a própria ferramenta. Né? Claro que é dividido em outras partes e outras ferramentas compõem essa ferramenta. Né? Mas é meio nessa ideia, o GATS é meio isso, a pedagogia do amor, ela é a própria ferramenta, ela é o próprio método e ela é uma metodologia, dependendo do nível onde tu... Se a gente se resume a tipo, vamos fazer uma pedagogia do amor sobre determinada coisa, então a metodologia é a pedagogia do amor. E aí cada uma das etapas dela pode ser um método diferente. Né? É a revelação da subjetividade, contribuição da diversidade, revelação da intersubjetividade, do domínio linguístico e apresentação. Né? Então isso aí seriam métodos e as ferramentas seriam papel, lápis, caneta, paciência, disposição, né? Para ouvir, disposição para falar. Né? Então tudo depende do nível que tu está colocando ali. Né? E isso é em todas as coisas. Né? Isso é desde da tua pesquisa acadêmica até a aplicação disso na extensão. Né? Em todas essas etapas a gente tem que ter um mínimo de clareza sobre o que é a metodologia inteira do negócio e os métodos. Quando a gente faz um projeto, normalmente a gente faz a metodologia inteira. Mas quando a gente está pensando nas oficinas, a gente está pensando muito nos métodos ali, né? Que compõem a metodologia do projeto em si. Então, cada dia é uma oficina, cada dia tem um método diferente. Né? Então, e as capacidades técnicas que a gente tem de executar aquilo ali. Então é mais ou menos nesse sentido a reflexão, que na verdade a gente quer favorecer as participativas porque é o que a gente mais faz, né? A gente está fazendo isso constantemente, na real. E a gente sabe a validade e a legitimidade que tem quando a gente consegue fazer uma metodologia participativa dar certo e chegar aos seus resultados. A gente sabe o valor, a contribuição e o reconhecimento e a sensação de pertencimento que todo grupo tem quando isso dá certo. Quero começar mais a falar que quando tu vai fazer uma metodologia participativa, pensar num jeito que todos possam participar, tu também tem que estar ciente da técnica de cada um, né? Então, pensar em atividades que o grupo vai poder executar, né? Ele está capaz disso também, não só no que você é capaz, né? Mas o que os outros... Vamos lá, então? Vamos lá. Vou pegar um disso, vocês podem sentar, eu acho. Ou ficar em pé. Tem gente aí? Tá. Eu vou escrever no quadro, só tipo, quase rápido. Então, a gente pensou, né, porque para montar uma peça de teatro, tem alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Então a gente elencou, não que em grau de consciência nem nada, mas só para ficar mais fácil. Então primeiro a gente precisa decidir um público, né, quem que vai ser
o nosso público. Né? E junto com o público, talvez onde, né? Então, o público e o local. Né? Se ele vai ser, principalmente se ele vai ser um espaço aberto, fechado, mas esse não é o importante. Primeiro é decidir o público. Né? E depois disso, pensar num tema agregador. Né? Que vai ser um tema geral, assim, mais ou menos em 1, 2 palavras, do que vai se tratar essa peça. E a partir desse tema, o que a gente quer trazer para o público, né? A gente quer despertar emoção, que tipo de emoção que a gente quer despertar? Ou a gente quer conscientizar sobre as luzes aqui do prédio que ficam acesas, esse é um dos objetivos? Ou, enfim, tem que... tema geral na nossa parte. Além do tema geral, tem as mensagens. Não precisa ser só uma, podem ser várias, né? Que vão estar junto desse tema. Então, os objetivos. E daí, isso aqui vai ser um facilitador, né? Quando a gente tem essas 3 coisas em mente, é mais fácil de você montar um roteiro. Porque são coisas bem necessárias. E daí, para desenvolver esse roteiro, na verdade, para a gente decidir, né, a gente criar todas essas coisas, eu e o Diego, a gente pensou em métodos, né? Tem só mais uma etapa, amiga. Tem mais uma etapa. Tipo de intervenção. O tipo de intervenção, é verdade. Sim, esse é o mais importante, na verdade. Tá. E aí é tudo isso. É tudo isso. Vai ajudar a definir o roteiro. Então, a partir do tipo de intervenção, tem muito a ver com o público local, né? Porque como que a gente vai passar esses objetivos, essas mensagens? Vai ser através de uma dança, vai ser através de um diálogo, um monólogo, um fantoche, né? A gente vai ser algo ao ar livre, vai ser dentro de algum lugar, enfim, a criatividade é infinita. Mas tudo está se assim. influenciando. Tudo se influenciando até chegar nisso, né? Então, vamos começar por essa aqui? E aí tá. Bom, tá, tu quer... Só para complementar o que a Nath está falando, a gente decidiu botar uma ferramenta para cada etapa, né? A gente tinha pensado em botar mais uma para o roteiro, mas a gente não saberia se a gente ia conseguir chegar aqui. E aí a gente pensando no planejamento e tempo e tudo mais, né? Execução certinha. Aí a gente chegou em tipos de intervenção e nessa metodologia. E essa aqui é uma metodologia minha e da Nath aqui, né? Que vai ajudar de uma forma geral, estabelecido tudo antes, vai ajudar de uma forma geral a fazer o roteiro. E as outras não vocês precisaram? As outras são outros métodos que a gente já conhece, inclusive, mas a gente vai praticar aqui agora. Uma pesquisa prévia de... né? O primeiro seria, e aí a gente vai desde os mais simples até o mais complexo, na verdade, né? E aí a gente queria conversar com vocês a respeito do público. Quando vocês pensam numa peça de teatro, né? O que vocês pensam sobre ela? Assim, o que vocês acham que é uma peça de teatro? Qual que é a da peça do teatro? Como assim? Público, tema? Não, o que é uma peça de teatro? O que é? Uma forma de Para que serve? expressão artística. Forma de passar uma mensagem. O que você faria de arte? Acho que... É despertar alguma coisa em outra pessoa. Seja emoção, pensamento.
busquei uma história para contar para alguém, seja ela tanto verossímil ou fantasiosa. Busquei uma coisa para passar. Uma mensagem. É uma forma de comunicação, né? Uma forma de comunicação. Então, pensando que a peça é uma forma de comunicação, de expressão, de transmitir um conteúdo, de passar uma mensagem através de uma expressão da arte e tudo mais, aqui entre nós, aqui, vamos pensar, a gente está construindo uma peça agora todos nós fazemos parte de um coletivo de teatro. Qual que é a tua peça de teatro? Tu ia destinar ela para que público? Todo mundo pudesse ver, assim. Pra classificação livre, todos podem ver. Hoje eu passei lá no NET. No net? No NET, vídeo. é um grupo de estudos da terceira idade. Eu entrei numa peça. Isso é legal, hein, cara? Às vezes a gente fala tanto dos jovens que a gente se esquece que a gente também pode estar também contribuindo na... É assim? NET. Tá. O outro falaram livre, né? Livre. Que outras opções a gente teria aí, pessoal? Sugestões? Um específico, sei lá, por exemplo, só infantil, crianças. Vou virar isso pra galera aqui, ó. Acho que não tá virado. Motoristas, Motoristas. educadores ambientais. Geodésicos. Geodésicos. Usou o cartão? Usou o cartão. Alguém mais? Equipe de limpeza. Equipe de limpeza. Associação de catadores. Na verdade, eu digo os educadores, eu deixaria só educadores em geral. Em geral, não. Educadores. Todos concordam? Educadores? Quem confia né? Eu concordo também. Tá aumentando. Eu diria para os nossos pais. Os pais dos meus deles. Nossos pais. Os pais. Políticos. Políticos. Isso era massa. Imagina, cara, eu ia apresentar uma peça assim. Congresso Nacional? Nossa, Por Eduardo Cunha. Mais alguém tem uma sugestão? Tá. Então vamos fechar aqui, assim, né? Temos a equipe de limpeza, associação de catadores, os nossos pais, os políticos, os geodésicos, o NET, a livre, crianças, motoristas e educadores. Daí, bom, agora pra gente decidir, né, de verdade quem que vai ser o nosso público, vamos fazer uma votação, um método democrático. Então, ó, o Daniel chegou aqui pra aí. Olá. Ó, obrigada. Todo mundo de informação aqui. Beleza, pode ir sim, todo mundo da informação, cheguei. Vocês chegaram na hora da votação democrática. E eu acho que ele não deve voltar. Vocês acham Já com tudo de família. Vocês não ouviram o debate? Tá. Então começa com o Diegão. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que eles são um método de
participação mais antigo que a gente tem no mundo. Ah, será que é o método mais antigo? Tirando diálogo assim em termos de construção, mesmo a participação direta é o método mais antigo que tu tem ali, proporcionar a participação de todos mesmo, né? Cada um tem direito a um voto, né? E o voto e aquele que prevalecer na maioria vai ser o que todo mundo vai aceitar, né? Mas é um aceitar não porque eu sou obrigado a aceitar, mas é pelo reconhecimento e legitimidade de todos que fizeram parte daquele processo. Vale a pena lembrar isso, né? Então, quando a gente vê muitas vezes uma democracia falhando, é porque normalmente as pessoas não estão querendo reconhecer nem legitimar o mesmo poder que lhe confere que está nos outros. Então a participação direta, ela é uma representação máxima de igualdade. Foi uma criação grega que vem aí ao longo de todos esses tempos, né? E até hoje se perpetua. Hoje a gente tem uma democracia representativa no caso do Brasil, não é uma democracia participativa, né? Que a democracia participativa é onde nós estamos diretamente participando das coisas, a gente elege representantes. Aqui é participativo porque a gente está escolhendo para nós, entendeu? A gente não está escolhendo para outra pessoa ir ali fazer. A gente não está escolhendo as pessoas que vão escolher. Que vão escolher. A gente está escolhendo para nós mesmos, né? E aí a gente pergunta, e aí é um por um. Léo, tu vota em quê? Pode votar mais de um. Pode votar mais de um, eu acho que cada um pode ter 2 votos, vai ajudar. 2 votos cada um? 2 votos cada um. 2 votos cada um. Eu acho que é justo pela quantidade de... Mas se quiser votar em um só também. Se quiser votar em todos. Votar 2 vezes em um, não. Voto em Boa. E aí, Léo? Cara, eu vou de motorista e esse empresa. São planos de aves. E aí, Fronda? Vou votar em geodésicos e motoristas. Eu vou votar nos educadores e no NET. Eu vou votar nos educadores e nos políticos. Eu vou votar nos geodésicos e no NET. Tá. Eu vou votar nos políticos e nos motoristas. Eu vou votar nas crianças e nas crianças? Já bota 2 nas crianças. Nas crianças e nas Não, tô brincando. Pode. O voto é seu. Você tem direito a 2. Nas crianças e nos. Ao ir nas crianças, então. Nos velhinhos, né? Não, eu vou. Mário. Eu não sei se eu sinto parada de votar nessa situação. Isso é um risco da democracia, nem sempre a gente está preparado para ela. Eu vou votar nas crianças e nos geodésicos. Crianças do Jedi. Meus pais? Não. Nada. Nossa, eu vou votar nos motoristas. São os
carro. Eu vou votar no NET. E nos motoristas? Não, vou votar nos educadores. Ah, poxa, só pra falar. Podia ser os motoristas, Cara, tu tirou o pênalti também. Podemos fazer então isso. Eu votarei no motorista. motoristas da NET. Agora a gente tem mais uma rodada entre NET e motoristas. Segundo turno. Do NET sem festas. Agora é um voto só. Agora é um voto só. E aí, Marcos? Em quem que tu vota? Eu voto no motorista. Motoristas. Daniel. Motoristas. NET. Calma aí, não, rapidinho, esse motorista também seria condutor, eu fui profissional. Alexandre. Do NET, deixa pra galera decidir. Motorista. Do NET? Já tem o seu, mano. Tem o meu. Ai, Vai dar o final. Vou dar o Minerva.